Participando com vocês. Só um minutinho, pastor, eu colocar para gravar aqui. O pastor Ok, colocou já. Tá bom. Aí, só aceitar. Pronto. ok. Agradeço a Marisa, entrou em contato comigo, né, solicitando, a gente já conhece há algum tempo. Eu falei, não, sim, eu posso ajudar, né? Eu falei sobre as dificuldades que eu estava tendo, mas deu certo que hoje nós estamos aqui. Embora Amém. estejamos aqui sob alerta de furacão, né, aqui no Cape Cod, mas nós estamos aqui firme para compartilhar a palavra de Deus. A mensagem de hoje eu vou dividir em dois sábados. Vou pregar metade hoje e a metade sábado que vem, tá? Eu convido você a abrir a Bíblia, sua Bíblia, em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. E nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Deus, né? Nós vamos entender um pouquinho a visão de Jesus para compreender quem é Deus. Aí eu coloquei o título da mensagem de hoje como Retrato de Deus. Como é Deus? Às vezes, para muitas pessoas, Deus ele é apenas uma ideia abstrata. Alguns assim confundem Deus, por exemplo, como um severo juiz ou como um policial cósmico que fica o tempo todo procurando nossas falhas, nossas imperfeições, para falar, olha, você errou aqui, então agora você vai receber o castigo divino, né? É a visão que muitos têm a respeito de Deus. Há outros que pensam que tem uma visão de Deus como um Papai Noel, que vive distribuindo presentes, né? Uma visão mais complacente, uma visão mais, né, que aparece uma vez por ano para trazer os presentes. Mas como é Deus ou quem é Deus? Jesus ele estava no capítulo 15 aqui de Lucas, ele estava sendo severamente acusado por comer com pecadores. Sempre quando Jesus estava junto com pecadores, buscando a salvação deles, existia aquele grupinho de fariseus e de escribas que sempre criticava. E nesse contexto, Jesus escreveu três parábolas, né, que se encontram no capítulo 15 de Lucas. São histórias de Deus assim na linguagem humana. Então, a primeira parábola fala sobre a parábola da ovelha perdida, que é bem conhecida, né? A parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Então, nesses dois sábados, nós vamos estar estudando a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. Talvez é a parábola mais conhecida, mais amada, porém a menos compreendida. Eu, por muitos anos, irmã Rose e todos os irmãos que estão aqui, eu tinha uma visão de que essa parábola era a respeito do filho que foi embora. E a gente já ouviu, e eu preguei muitos sermões a respeito disso, do filho que abandona a casa do pai, gasta tudo e depois ele volta arrependido. Mas, na verdade, essa história, essa parábola, é a respeito mais do pai do que do filho. O personagem principal que Jesus quer enfatizar nessas três parábolas, né, é a figura, né, do Pai. Quem é Deus? Ele apresenta quem é Deus. Uma estrutura comum que é encontrado nessas três parábolas é elas enfatizam a tragédia da perda, a diligência da busca, mas também ela traz o regozijo, a alegria da recuperação. Então é uma parábola que encanta o coração, porque aqui nós vemos claramente aquilo que Deus faz pelo ser humano, né? A busca que Deus, a espera, a entrega a, que Deus tem, né? Por cada um de nós. Uma das coisas que nós não podemos dizer é que conhecemos a Deus se nós não conhecemos, por exemplo, aquilo que causa tristeza para Deus e aquilo que traz alegria ao seu coração. Então, nós vamos ler a parábola do filho pródigo, começando no verso 11, nós vamos até o verso 22. Nós vamos estudar até o verso 22 nesse sábado, e no próximo sábado a gente vai estudar do 22 até o final, ao 32 desse capítulo. Vamos ler? E continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.
E passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? E levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, e foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, o seu pai o avistou compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Verso 23: Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram-se a regozijar-se. Então, essa parábola, ela traz aqui uma grande pincelada de quem é Deus. Jesus pinta um quadro de quem é Deus nessa parábola. A parábola começa dizendo que certo homem tinha dois filhos, e um deles pede, o mais moço, ele pede a herança, a sua herança, e isso daqui é uma conotação que, naquele tempo, pedir herança era um sinal de desrespeito para com o pai, porque você só recebe herança quando o, aquele que concede a herança está morto, na verdade? Essa declaração era mesmo que pedir para que o pai dele tivesse morrido. Pai, eu quero que você morra para que eu receba a minha parte. E uma das coisas interessantes aqui, o pai ele poderia ter negado o pedido ao filho, porque o pai ele tinha essa autoridade. Ele poderia ter obrigado aquele filho a permanecer. Ele poderia, né? Mas do que adiantaria ele pedir isso para o filho, né? Se ele estava emocionalmente distante. Ele estava longe da casa do pai. Ele não queria mais permanecer na presença do pai. Aqui está o ponto, né? Uma das coisas que eu aprendi na sala de aula quando o pastor Amin Rodor foi o meu professor. Ele falava assim que o ponto vulnerável de Deus, né, do amor, é que o amor pode ser negado, né? Essa é a parte, pode ser desprezado. Talvez essa é a parte, o ponto fraco de Deus, né? Ele ama tanto, mas só que o amor pode ser desprezado e negado. E aqui nessa história nós vemos claramente o filho fazendo isso, né? O pai dava tudo para o filho, tinha tudo do bom e do melhor, e o filho deseja: pai, eu quero a minha parte, eu quero me aventurar na vida, eu quero viver de uma forma independente do Senhor. E o pai ele concede. Deus ele não viola o nosso desejo do coração. É errado pensar que Deus ele vai interferir nas nossas decisões. Ele mostra o que é certo e o que é errado. O livre-arbítrio, né, que nós temos nos permite tomar as decisões incoerentes da nossa vida, como foi a do filho. Às vezes nós tomamos algumas decisões incoerentes que nos traz sofrimentos, como foi na história aqui do filho. Mas o pai, ele não interfere de forma direta, né? A parte da liberdade, hoje se fala muito em liberdade, ser livre, né? A liberdade hoje é a liberdade que é expressada aqui pelo filho, é a ilusão de milhões em busca do desconhecido, de se aventurar no desconhecido, de ter o controle da própria vida. Hoje, uma das frases importantes, eu preciso me encontrar na vida.
como se nós tivéssemos alguma coisa para encontrar na nossa vida, né? Um eu para ser encontrado, a minha essência. Hoje nós vemos muito os pregadores coachings falando, né? Você tem que encontrar a sua essência, o seu verdadeiro eu. Na verdade, nós não temos que encontrar o eu. Nós temos que desenvolver nosso eu de acordo com a vontade de Deus. Deus, ele, a audiência judaica, quando ouviu isso, essa história daqueles que estavam criticando Jesus, eles estavam esperando uma história de um pai irado que recusasse a exigência do filho, mas pai que Jesus estava apresentando não era um pai típico dos dias dele. Era um conceito diferente de relacionamento entre pai e filho. Mas o filho, ele recebe a sua herança, ele perde a sua identidade ao vender a sua propriedade e ele vai para o país distante. Aonde fica o país distante? Esse tal país distante? Geograficamente, talvez ele ficasse ali na terra dos gentios, caracterizado pelos valores do mundo, dos valores pagãos da época, marcado pela modernidade pagã. Espiritualmente, o país distante talvez é a consciência, é a inconsciência e a distância de Deus. É viver como se Deus não existisse. É viver como Adão e Eva decidiram, né? Viver longe da autoridade de Deus. Quando eles comem o fruto, né, eles decidem viver independentes de Deus. Mas no verso 13, por exemplo, quando nós lemos aqui na parábola, nessa história, né? Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo, ele partiu para essa terra. Gradualmente o jovem ele vai descendo, quando a gente vai naquilo que nós lemos aqui, ele vai descendo no seu próprio inferno, né? Amigos duram enquanto dura o dinheiro, amigos duram enquanto tem festa, mas ele desceu num ponto tão dramático que ele dissipou toda a sua herança ao ponto de não ter o suficiente para se manter, ao ponto de compartilhar a refeição com os porcos, né? Mas quando ele estava naquela situação, é interessante nós vemos que ele caindo em si. Por que ele caiu em si? Isso sugere que ele estava fora de si. Quando nós decidimos viver longe da presença de Deus, nós estamos fora de nós mesmos. Nós estamos fora. Quando ele abandonou, por exemplo, o pai, ele estava fora de si. Todo abandono de Deus é um ato de insanidade. É insano no mundo que nós estamos vendo hoje, decidimos viver longe da presença de Deus. Está fora de si todo aquele que quer ser feliz longe de Deus. Há uma impossibilidade, é impossível de viver, ter uma vida feliz longe da presença de Deus. As pessoas procuram, quando eles decidem viver longe da presença de Deus, eles procuram alguns substitutos precários. Talvez através da bebida, das festas, de outras coisas, né? Eles buscam. Mas só que essa busca que eles fazem, essa tal busca é uma forma de demência, pois o país distante nunca pode ser nosso lar. Ele será sempre uma terra estranha na nossa vida. Porque nós fomos criados para vivermos na presença de Deus, né? Uma das coisas importantes que retrata aqui nessa história de Jesus, uma lição importante, é que quando esse jovem ele cai em si, ele fala: "Trata-me como um dos seus trabalhadores". Ele decide voltar para casa, mas ele não fala que, olha, eu vou voltar para casa do meu pai, vou voltar para casa da minha família, vou voltar na presença como um filho. Ele tem uma consciência de que, ao voltar, ele se equipara aos trabalhadores e os jornaleiros que trabalhavam para o seu pai. Ele se coloca, né, numa condição inferiorizada. Mas uma das questões que a parábola ressalta, talvez esse é o clímax da parábola, o pai, todos os dias, a parábola diz que o pai vê o filho à distância quando ele está retornando. Quando ele está retornando no verso
Deixa eu ver. Vinha, no verso 20, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quando nós lemos isso daqui, que o pai vendo o filho, ele correu. Isso daqui era um cenário inimaginável nos dias de Jesus, porque era naquele momento ali, Jesus estava trazendo uma implicação extraordinária a respeito de quem era o pai. Aqui está um pai que não apenas deseja receber o filho, mas espera por ele todos os dias. Isso denota que o pai, todos os dias, ia na beira da estrada e olhava para ver se o filho estava retornando ou não. Dia após dia, ele nunca deixou de esperar o filho. Mesmo sabendo que o filho estava distante, no país distante, havia no coração do pai o desejo do retorno do filho. Apenas o amor do pai poderia reconhecer o filho sobre aquelas roupas, né, maltrapilhas, e esperar o filho. Mas quando ele olha, ele vê aquele homem, vê a silhueta daquele filho, daquele homem entrando, vindo na sua direção, ele corre porque ele queria proteger o filho das críticas. E naqueles dias, um homem, né, ele não poderia correr em público, ele não poderia correr, mas ele não segue a etiqueta. Ele corre na direção do seu filho. A parábola interessante também, nós vemos aqui que a parábola de Jesus não coloca ênfase na indignidade do filho, mas no amor do pai. Às vezes nós ressaltamos, né, a indignidade, mas não. Jesus está aqui ressaltando quem era o pai. Um pai que ama, um pai que espera, um pai que deseja restaurar o filho. O clímax dessa história, naquele dia, quando Jesus contou para os fariseus e escribas que estavam ali, não agradou muito os religiosos presentes. Não agradou porque eles esperavam um pai que repreendesse o filho, que o condenasse, que o acusasse, mas ali Jesus ele estava atacando talvez o centro, o coração da teologia farisaica, que coloca o arrependimento antes da aceitação. E às vezes, irmãos, nós cometemos o mesmo erro dos escribas e fariseus, porque na teologia farisaica, a, o arrependimento era o coração da teologia e ela precedia a aceitação e o perdão divino. Então, primeiro, para você ser perdoado, envolvia um período de prova, de separação, para tornar evidente a sua autenticidade, se de fato, né? Se de fato aquela pessoa estava arrependida, se era um sinceramente religioso, se sentia chocado, né? Jesus ele quebra isso daí. E às vezes nós somos assim também na igreja. Quando alguém entrega genuinamente o coração a Jesus, nós esperamos e avaliamos, né, por muito tempo para ver se de fato aquilo ali é real ou não, né? Mas Jesus ele subverte o coração da teologia ali judaica. E era uma mensagem forte, porque Jesus estava atacando diretamente a ideia de Deus da doutrina farisaica. Ele estava atacando ali de frente. Essa última parábola do filho pródigo, ela subverte o retrato de Deus pintado pela tradição judaica. Ela muda toda a questão. Por isso que eu gosto de Jesus, porque Jesus ele traz assim um desfecho na história dele incomum, sempre o contrário do pensamento comum. Segundo Jesus, Deus não exige reforma e santificação antes de aceitar os que buscam. Talvez se essa frase ouvida agora fizer um corte e colocar no Instagram, eu vou receber muitos haters, né? Como assim, professor? Reforma, transformação e arrependimento, não é mais importante do que a aceitação primeiro. Sabe por quê? Tão importante que sejam a reforma, a transformação e o arrependimento, eles são a base pela qual somos aceitos por Deus, mas
mas o resultado. Eles não são a base pelo qual somos aceitos por Deus, mas o resultado. Quando nós somos aceitos por Deus, aí vem a reforma, a transformação, o arrependimento, né, a santificação. É uma ação de Deus na vida de cada ser humano. É a ação de Deus pela aceitação de Deus. Os judeus ensinavam que o pecador, ele, por exemplo, deveria se arrepender-se antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. A seu parecer, o arrependimento é a obra pela qual os homens ganham o favor do céu. Mas foi este pensamento que induz os fariseus ali naquele momento, atônitos e irados, a exclamar: Este homem recebe pecadores. Era por isso que Jesus estava sendo condenado, porque Jesus estava recebendo os pecadores para depois exigir deles a transformação. Não ao contrário, não a transformação primeiro, para depois receber ali a aceitação. Cristo também, ele ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura primeiro. É Deus que nos procura primeiro. Também nos arrependemos, não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém ele nos revela o seu amor para que nos arrependamos. Então aqui Jesus ele traz um contexto totalmente diferente daquela época. Uma visão de um pai diferente, de um Deus diferente que os escribas e fariseus estavam acostumados. E às vezes, irmãos, até nós adventistas ou não, nós temos essa visão de que precisamos primeiro ter uma vida transformada de santificação para sermos aceitos por Deus. E o fato é o contrário, que ao sermos aceitos por Deus, quando nós somos aceitos por Deus, aí que a transformação acontece de forma completa e cabal na nossa vida. Em comovente simplicidade, Jesus descreve como é Deus. Esse é o Deus no qual nós servimos, irmãos. Um Deus que ampara, que busca, que nos recebe como estamos, mas se recusa que permaneçamos como nós estamos. Aqui a história é muito clara. O pai, porém, no verso 22, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. E trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegramos. Aqui mostra que, ao ser recebido, Deus não vai permitir que permaneçamos as mesmas pessoas. Este é o Deus a quem Jesus representou. O Deus que recebe os envergonhados, os cegos, os leprosos, os surdos, os imundos, que não nega a culpa, mas perdoa e cura também. Aqui está o Deus do Evangelho, o Deus que nós acreditamos, que celebra e se regozija com a volta dos perdidos. Nós, como igreja, como filhos de Deus, nós devemos nos alegrar sempre quando nossos irmãos arrependidos voltam, né? Voltam para os braços do Pai. Aqui está o Deus do Evangelho que celebra e se regozija com a volta dos perdidos, que corre ao encontro deles, que estende os seus braços para recebê-los e abraçá-los. O Deus que agora mesmo pode torná-lo uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, e que pode dizer neste mesmo instante, com júbilo que invade o universo: Bem-vindo ao lar. Irmãos, esse é o Deus, né, que ele não rejeita o pecador arrependido, ele não rejeita ninguém que vai a ele. Ele recebe a todos. Que possamos, nesse sábado, com a confiança, né, nesse Pai amoroso que nos ama de forma extraordinária, que possamos entregar nossa vida dele todos os dias da nossa vida, até que ele volte para vivermos, para nos buscar, para vivermos a eternidade com ele. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Eu estou concluindo aqui a mensagem. Vamos orar? Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que estamos aqui, por reconhecermos e aprendermos um pouco a respeito de um Pai amoroso que perdoa, mesmo que no momento de insanidade decidamos viver
no país distante, na terra distante, longe da casa do Pai, mas todos aqueles que caem em si, volta em si e reconhece a necessidade de que precisamos de um Deus que nos ama, um Deus que perdoa, e voltamos para a casa do Pai, somos recebidos. Eterno Deus, abençoe a cada participante aqui do Go Six, esse projeto maravilhoso que há 11 anos ele existe, onde toda madrugada esse grupo busca ao Senhor, que o Senhor possa conduzir a vida de cada uma pessoa que participa, que eles possam sentir e se relacionar com Deus de amor, um Pai que ama, um Pai que perdoa, um Pai que recebe e um Pai que ajuda na transformação da nossa vida. Eterno Deus, nos abençoe, nos dê um sábado feliz sob a tua proteção. Abençoe a cada familiar aqui representado, a cada igreja aqui representada, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que oramos e suplicamos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém, querido e maravilhoso Pai, eterno Deus, continuando, Senhor Deus, na tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa mensagem. Uma mensagem que nos mostra claramente que o Senhor é esse Deus que cuida, que protege, que ama. Pai, enquanto o pastor pregava e eu pude acompanhar na Bíblia a parábola, veio na minha mente várias lições, Pai, que inclusive aqui do nosso grupo, Pai. Pessoas que estão voltando para os teus caminhos, como a Amém. Hilda. A Hilda tomou a decisão do batismo, do rebatismo, o encontro contigo, Senhor. Eu imagino, Pai, que foi uma alegria muito grande quando ela nos deu essa notícia aqui no grupo. Imagino o seu coração, meu Jesus, como o Senhor ficou feliz, como o céu está feliz que ela já marcou a data do batismo dela. Pai querido, o Senhor estava esperando pela Hilda, o Senhor estava ansioso para que ela tomasse essa decisão. Por outro lado, eu vejo também a decisão da Fernanda de começar os estudos bíblicos. Pai querido, o Senhor estava esperando por esse momento, o Senhor estava ansioso por esse momento, pela decisão da Fernanda. E a Fernanda tomou esse passo para fazer, Senhor Deus, os estudos bíblicos. Em outra situação, eu fiquei imaginando, Pai, o Emanuel naquela cadeia, naquela prisão, Senhor Deus, pelos pecados que ele cometeu, ele está lá naquela prisão. E os pais choram por ele, mas não podem fazer nada, mas o Senhor pode. O Senhor é Deus e o Senhor pode dar umas vestes novas para o Emanuel. Eu falo Emanuel, mas na minha lista aqui no meus caderninhos está cheio, Senhor Deus, de nomes de mães que clamam por aqueles filhos que estão nas drogas, bebidas, vícios, saíram do teu rebanho, Pai. E aqueles que sentaram na tua igreja, Pai, pregaram ali do teu amor, fizeram parte da plataforma dos que pregam e hoje estão fora, Senhor Deus, dos teus caminhos. Lembrei do Vanderlei, Senhor Deus, que entrava na igreja com aquela alegria. Hoje não está indo, Senhor Deus, onde ele está. Traz de volta os teus filhos, Senhor. Eu sei que o Senhor tem chamado a atenção tem chamado a atenção dos teus filhos, o Senhor tem chamado a nossa atenção diariamente. Mas são poucos os que estão atendendo por a sua voz, Pai. Mas eu sei que o Senhor sabe aonde estão aqueles que ainda vão atender. E por isso o Senhor insiste em esperar todos os dias. Todos os dias o Senhor nos espera para nos dar vestes novas. Obrigada, Senhor, por essa mensagem que tocou o meu coração a pensar em outras pessoas, mas a pensar em mim mesma também, porque eu sei que o Senhor é esse Deus que coloca as mãos no meu ombro, me coloca nos teus braços, no teu colo, quando
eu mais necessito. Obrigada, meu Deus. Que Deus lindo, Senhor. Como é bom saber do Senhor. Essa parábola nos diz tanto, Senhor, nos diz tanto. Obrigada, porque o Senhor conduziu o pastor William até o Goal Six para nos trazer essa mensagem linda, que muitos de nós já lemos e relemos, e talvez hoje tenha sido esclarecido nos pontos mais especiais, que é a espera que o Senhor está de nós. O Senhor está ansioso para voltar, para chegar aqui, para nos abraçar, mas o Senhor faz tudo para chamar nossa atenção, para que nós possamos entender que a preparação é aqui, porque lá no céu é diferente, a casa vai estar cheia de tantas coisas lindas que o Senhor quer nos mostrar. Então precisamos cuidar do nosso corpo com alimentação sadia, Senhor Deus. Nós estamos perecendo porque não buscamos do melhor do Senhor. Pai querido, esteja conosco nesse dia, Senhor Deus, nesse dia de sábado, onde nós vamos receber a bênção dobrada. Vamos até o teu templo, Senhor. Eu sei que muitos aqui não podem, acometido pela doença que impede de estar no teu templo, mas que eles possam receber a bênção do sábado hoje, Senhor. Obrigada, meu Deus. Visita cada um que está aqui hoje. E obrigada pela mensagem. Abençoe o pastor William, Senhor, de uma maneira muito especial. O Senhor que conhece as necessidades dele. O Senhor que conhece todos os pedidos que ele tem ali no coração dele. Ah, Senhor Deus, abraça ele e que essa mensagem, Senhor, fique no nosso coração, na nossa mente, mas que nós possamos também dividir com outros. Abençoe o pastor Anderson, pastor Levi, pastor Araújo da minha igreja, Senhor Deus. Todos os pastores hoje, Senhor, que tem uma mensagem já pronta, preparada, porque o Senhor já trabalhou isso na mente deles. Eles vão subir aos púlpitos da igreja, Senhor, e que teu Santo Espírito revistam eles de paz, de alegria, que possam transmitir o teu amor a outras pessoas. Obrigada. Nos abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.